Tudo bem? Conta tudo. Como foi a semana? Foi tudo certo, muitas reflexões ainda. Acho que o meu desafio é muito grande, mas ainda tô refletindo, tô me Caiu. Caiu. É, você caiu, Letícia. eu tô caindo, né? Sou eu. É, Ah, voltou, 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 voltou. voltou. voltei? Tá. Uhum. Acho que Mas, eu tô me observando bastante, assim, mas que tipo de desafio? Me conta. de como eu mudo a minha forma de comunicar, sem ir para um extremo de radicalismo no sentido de as pessoas não me reconhecerem de estar sendo um personagem. Então, como fazer isso da maneira mais natural? Ai, caiu de novo. Eu acho que eu vou trocar de computador. E não tem problema, viu? Acompanhar sem ligar a câmera. Tá, Não, vamos ver. falei para o Renato. Eu acho que é o Renato que mandou uma mensagem aqui, Ah, tá bom, tá bom. Não, eu tá? só queria saber Mas, se mas olha só. Eu não sei se eu falei isso na última aula, mas tudo tá. que te muda no início é igual o cabelo. Você corta o Ah, tá. cabelo ou você pinta, você se estranha. Por quê? Porque o cérebro, ele tem uma tendência. Eu vou falando, se você perdeu alguma coisa, depois você me conta. Eu vou trocar de computador, que esse aqui não tá Tá, legal. Eu tá já bom. entro. Tá bom, tá bom. Então depois eu falo. Tá bom. Me fala de você então, Gabi. Aula passada eu não estava, mas na primeira tinha ficado de lição para mim soltar essa região e sem dúvida é onde eu concentro a minha energia, até para na ponderação da fala, né? Não é fácil liderar pessoas, então em alguns momentos que você precisa falar, você precisa se restringir. E é aqui que eu concentro. E você trouxe a sinalização também de ter um momento para mim. E esse, Kátia, sem dúvida, é o maior desafio, assim. Eu voltei de licença maternidade esse ano. Eu tenho uma bebê e logo em seguida eu fui promovida a uma posição sênior, assumindo uma área que não é a minha área técnica, né, assumindo o meio ambiente na companhia, segurança do trabalho e além de saúde que eu já tinha, passando a reportar para o diretor, então outras interfaces, né, presidência, vice-presidência, diretoria, então outras tratativas, outros temas de discussões, muitas crises, então é, isso atrelado a uma licença maternidade, a um retorno de licença maternidade, a um bebê, tenho duas meninas agora, né? Já tinha Qual uma. a idade delas? A Estela tá com 6 e a Sofia 1 ano. Fez um 6 e ano. 1 ano. É, 1 ano. Então é um super desafio. Aí quando você falou o momento, para mim, é exatamente isso que eu preciso. Mas Dois tô, universos muito é, diferentes. muitos. E muito focada no meu desenvolvimento. Então, estou aqui com você. Faço uma mentoria de meio ambiente também, porque não é minha área técnica, então você imagina, Uhum, eu trabalho no uhum. McDonald's, eu passei a ser responsável pelo óleo da batatinha. E eu sou médica, você imagina a Deus, virada de chave que foi para mim, muito importante. Então, e fazendo outras línguas também, porque passei a ter outras interfaces fora do país, então muito focada no meu desenvolvimento e na minha família, assim, eles sem dúvida são minha prioridade, mas eu tenho sempre que fazer esse equilíbrio. E de fato, eu não estou em primeiro lugar nesse momento. E você já mandou de cara, né? Tem um momento para mim. Na fala, eu falei, gente, como assim? Tá na minha cara, tá na minha quase uma fala. adivinhação. É, tá na minha fala isso. Eu falei, não tá, o que que eu falei aqui? E eu nem Mas tinha olha só, comentado dela, né, das meninas pequenas e da mas olha que promoção. legal. Não poderia não estar se não fosse uma necessidade, porque se todo esse cenário não tivesse pronto para ser trabalhado na sua comunicação, não estaria. Uhum, Eu uhum, não ia ler isso. Por tem. que que está na sua cara? Por que que está na Uhum, comunicação? Porque certamente isso está ocupando um espaço um pouquinho além. É uhum, claro, eu sou mãe uhum, também. Então, é uhum. claro que tem fases da vida que a gente não tem tempo nem, sei lá, mal tem tempo de comer. É isso. Mas quando isso vai além.
quando isso está num momento de superfície, que é o Uhum. momento que aparece. É, e reverbera bastante. Eu preciso voltar a esse movimento por necessidade, assim, para tudo, né? Sem atividade física eu não consigo dormir bem, é um somatório, né? Então, tô ali na fase de tentar equilibrar pratinhos. E esse caiu. Que bom, porque está muito latente isso na tua forma. Uhum, E uhum, isso aqui fala sobre. E você tem muita energia de agressividade. Então, se você uhum, controla demais isso, uhum. não é uma coisa boa, Sim. né? Mas Uhum, que bom que você conseguiu refletir. Você assistiu a aula sim. gravada da semana passada? Assisti 1 horinha, faltou 1 hora ainda. Tá bom, Assisti perfeito. uma Mas você metade. pegou. Não, Uhum. mas pegou a parte então importante. O inicial de análise de todo mundo eu ouvi todo. Ótimo, maravilha. Alexandre, me conta como é que foi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Travou sua. Ah, voltou. Ah, voltou? Voltou. Voltou. Tô sentindo uma trava aqui, parece que tá travando um pouquinho. Tá normal para vocês? Tá, para mim agora Travou tá. aqui. Oi, oi, Voltou. voltou. Ok. Voltei. Eu, Eu oh, quase não admiti. Eu falei, Lucas. Lucas na Eu mentoria. pensei nisso depois, mas enfim, que Não, bom mas que eu você imaginei que fosse admitiu. você. Eu imaginei que fosse você. Desculpa, eu Alexandra. acho que Te eu cortei. acho que eu acho que eu vou ter que pegar um cabo aqui. Tá Acho que eu vou ter que bom, pegar um cabo, porque eu tô tá sentindo bom. travar aqui. Vocês estão travados para mim. Só me dá um minutinho. Dou sim. Júlio, como é que foi da semana passada para cá? Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Tudo Kátia? bom? Tudo bem. Foi boa a semana. Procurei falar mais devagar. Acho que eu consegui em alguns momentos. Inclusive, a gente teve aula na quarta, né? Na quinta-feira, eu tive um evento da empresa que eu tive que falar para 1.000 pessoas, mais ou menos. Então, um Au. momento de tensão no palco, com um monte de gente olhando e tal. Acho que em alguns momentos eu acelerei, mas procurei me acalmar também, ter um olhar mais sereno e falar mais devagar. Acho que eu consegui. Apesar Só de, que, óbvio, não. pode deixar. Desculpa. Imagina. Mas eu acho que eu consegui bem. Óbvio que não em 100%, né, do tempo. Em alguns momentos eu dava uma acelerada, mas tinha consciência, tentava dar uma segurada e acho que foi bem no final. Só o fato de ter consciência Já ajuda. certamente diminuiu muitos por cento aí da tua velocidade. Total. Ótimo, Isso foi ótimo, ótimo. perfeito. Maria de Fátima, Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Kátia, tudo bem com vocês? boa Bom, noite. semana passada eu estava ausente, estava em São Paulo. Olha o né? Ai, meu Deus. Ué, Vou puxar a sua orelha que eu assisti seus stories e tem né naquele. Eu falei, ué, gente, que né? Com essa quantidade de né. é, é. Vou te perdoar se você disser que não assistiu a aula ainda, a aula que ficou gravada. Não assisti a Ah, aula gravada, tá mas perdoado. semana passada eu tive, vamos dizer assim, um desafio, porque eu fui numa feira de tecnologia em São Paulo, por isso que eu não estava aqui na última aula. E foi muito importante porque eu venci o medo de falar com pessoas desconhecidas. Ai, que bom. Então, assim, chegar num stand em que os gerentes eram, a maioria, homens, porque é uma área ainda dominada, a tecnologia ainda é uma área dominada por homens, e chegar e falar: Oi, tudo bem? Eu sou a Maria de Fátima, eu tenho uma empresa prestadora de serviços, me apresentar assim, bem tranquilamente, dona de mim mesma, eu acho que já foi uma vitória muito grande. Então, Ai, que apesar lindo. dos vícios de linguagem, vou bater aqui no ombro, parabéns, Maria de Fátima. Parabéns, Maria de Fátima. Exatamente, que maravilha, maravilhosa. Adoramos. Muito bom. Marina, como é que foi da semana passada para cá? Olá, gente, boa noite. Olha, eu já não é também. O- Acho que é um passo a mais com consciência. Então, acho que estou conseguindo ter mais consciência, estou conversando a respeito, estou trazendo o tema nas interações que eu tenho.
Então, estou tentando pegar um pouco dessa consciência para ver como que eu consigo melhorar no meu dia a dia. Ótimo. Mas você sentiu conscientemente colocando algo? Porque, tudo bem, a gente fica mais consciente, mais atenção, isso é maravilhoso, mas existiu algum momento? Você assistiu a segunda aula? Sim, Você sim. Então, existiu algum momento que houve intenção na articulação, na dicção? Houve, mas ainda estou mais no observar. Tá bom, Em me observar falando já é e muito observar bom. os outros, e observar os outros falando, mais nesse sentido. Tá bom, maravilhoso. Alexandra, vamos ver se Oi, agora oi. vai. Agora, vamos ver se vai agora. Vamos ver se deu certo. Vamos, vai Agora dar. parece que melhorou. Então, na aula passada eu não consegui também vir e tive que ficar aqui por uma questão de trabalho, de que eu tive um imprevisto. Mas eu Sim, estou tentando controlar bastante essa questão do olhar mesmo, do olhar para o ótimo. todo, olhar com calma, mas é muito É, sim. difícil, porque quando eu vejo, eu estou naquela situação, porque inclusive o meu dia a dia está me exigindo muito isso, que esteja sempre com o olhar no todo, controle, análise, então, para eu poder parar e fazer essa questão do foco de uma coisa de cada vez. Assim, tem dia que eu não consegui mesmo, teve dia que não foi possível. Não tem E problema. agora, quando chega perto da aula, até vai lembrando um pouquinho mais de exercitar, vai lembrando de fazer, opa, deixa eu fazer mais um pouquinho esse exercício para ver se eu consigo me adaptar, para ver se eu consigo tomar controle sobre isso. E, inclusive, hoje alguém comentou comigo que, perguntando se eu tinha feito algum curso de oratória, alguma coisa, porque eu dei um treinamento na semana passada, mas isso já foi antes, inclusive, da gente iniciar aqui, na semana passada ou retrasada, não me lembro. E falou que a minha forma de falar e até a entonação da voz era diferente no treinamento do que quando eu estou em reunião. E quando eu estou em Uau, reunião com o pessoal, que a minha entonação e a minha força é diferente. que Então a coisa pessoa observou. maravilhosa. Eu nunca tinha observado isso. Eu vou Ótimo, até observar. ótimo. Legal, né? Eu gostei de Muito ouvir. bom, muito, muito bom. E o fato de vocês, o que eu ia falar para Letícia, no início, gente, é muito estranho. No início, essa sensação de artificialidade. Ai, veio o né, veio o é. Vai acontecer. Maria de Fátima, que já fez, vai acontecer, vocês sabem. Você sabe, Maria de Fátima. Mas é como exercício. Então eu lembro, gente, eu não corria 100 metros. Eu era uma topeira correndo. Eu passava mal, parecia que eu ia desmaiar, que faltava o ar. Juro para vocês, correr era o exercício mais difícil para mim. Eu sempre fiz musculação, mas corrida não. Quando eu decidi que eu ia correr uma meia maratona, nem eu acreditei. Como é que uma pessoa que não corre 100 metros vai correr 21 quilômetros? É papo de louco. E é mais ou menos essa analogia que eu quero fazer. Que num primeiro momento é muito distante 21. Muito distante uma pessoa que não corre 100 correr 21. Mas é gradativo. O primeiro quilômetro vai ficando mais fácil, daqui a pouco você corre 5, quando você vê, você corre 10, corre 15, corre 18, corre 21. E vocês vão perceber isso na comunicação de vocês. Num primeiro momento é estranho, vocês precisam se sentir robôs, dá aquela sensação de, ai, não vou controlar isso agora, me deixa falar naturalmente, depois eu penso nisso. Então, eu sei tudo que vocês passam, porque eu também passei por isso, e eu sei como é. Nossa, vai todo mundo me achar ridícula, parece que eu estou forçando, parece que eu quero imitar um apresentador de televisão. Então, é muito natural isso acontecer. Mas aos pouquinhos vocês se acostumam. E eu dei o exemplo para a Letícia, que com um corte novo de cabelo, é como você pintar o cabelo no início, você acha estranho e depois você se acostuma com aquilo. Então, acreditem em mim. É um Sim. processo gradativo e delicioso. Diz, Letícia, o que você ia dizer? Não, eu ia falar que eu concordo com a Marina, assim, eu estou muito como ela, ainda na observação
e me observando e refletindo no que as pessoas já me contaram, assim, já tive de feedback que faz muito sentido com o que a gente vem falando. Então, por exemplo, eu faço investigação, além de tudo, na empresa, né? Então, imagina só, eu mando e-mail e me comunico muito por e-mail também. E depois, quando chega para eu conhecer a pessoa, de fato, tem aquele choque do tipo, ah, então você é a Letícia? Nossa, te imaginava uma senhora, te imaginava super séria, né? Então, tudo isso que eu tenho passado, e eu também estou nessa fase de observação, de pensar no que já me aconteceu e fazer links, enfim, esse tipo de coisa. Olha que coincidência, gente. Eu já dei um treinamento para uma equipe na empresa dela. Ela É, trabalha. Muita muito coincidência. legal, E sim. você não veio por lá, não foi? Não, não, foi pela outra Kátia. É, pela Kátia. E eu acho que eu já falei com a Letícia. Eu tenho quase certeza. Sei, Muito legal, muito bacana. sim. Vamos lá, Dani, me conta. Oi, oi, tudo bem, gente? Ótimo. Vamos lá. Eu estou tentando implementar, olha o implementar É, tudo, todos os conselhos, todas as dicas que foram direcionadas a mim na semana passada. Essa questão do tom de voz, eu estou tentando ler e colocar mais entonação em algumas palavras. E é engraçado que eu até comentei com a Kátia. Eu tive um processo seletivo aqui na minha empresa nessa semana para um cargo de supervisão. E nós entrevistamos 5 candidatas. E eu vi muito o que a Kátia fala para mim em uma das candidatas. Ela chegou com um tom de voz muito macio, super educada, elegante, mas a impressão que a gente teve em relação a essa candidata foi tristeza, porque ela tinha esse tom de voz muito contínuo. E assim que a gente desligou a chamada, eu ainda olhei para o meu marido e falei assim: olha aí o que a Kátia fala comigo. Então, eu estou tentando implementar bastante, eu estou prestando muita atenção nas coisas que eu falo, mas durante o trabalho eu ainda não consegui trazer para a minha vida pessoal. Mas eu sinto que eu preciso trazer também para que isso vire uma chave em mim. fica Não é mais só natural. Isso, a vida pessoal, gente, ela dá um respaldo para ficar mais natural. isso aí. E aí, eu, nas minhas reuniões de apresentação com um cliente novo, eu venho trazendo muito essa entonação. Percebi que eu já faço, mas talvez não de forma mais técnica e mais intencional. Agora eu estou tentando ser intencional. Na hora que eu peguei, eu fiquei um pouco nervosa, eu fiquei, porque eu demorei a entrar no personagem, não no personagem, mas ali ligar, né, o motorzinho. Então, assim, eu estou tentando trazer isso para os momentos intencionais, mas Ótimo. ainda não consegui trazer para o pessoal, e acredito que quando eu conseguir fazer essa extensão também e também melhorar a minha comunicação pessoal, isso vai agregar muito, porque vai virar uma parte de mim, vai mudar ali o meu jeito de falar, enfim. Eu acho aqui, como eu conheço um pouco do negócio da Dani, a Dani tem uma empresa de secretariado remoto. Então, como eu conheço um pouco do teu negócio, eu acredito que principalmente na contratação, isso é importante, porque nas entrevistas com os seus clientes, você já faz isso muito bem. Então, acredito que no momento da contratação, na hora de você apresentar a tua empresa, talvez também para contratos maiores, para você pegar um hospital, para você pegar, isso vai te ajudar muito, porque o um a um ali você já usa. Uhum. É isso. Então, ó, faz isso do dia a dia que vai te dar um respaldo, porque não vai dar aquela sensação de é muito novo. Não, eu já uso no dia a dia. Mas a técnica da leitura está me ajudando muito. Às vezes, Leitura e contar história para criança, gente. Vocês que têm é filho pequeno, verdade. verdade. Contar história para criança Sim, trabalha sim. muito isso. Eu Eu leio um contei muita história para os livro, meus sobrinhos. Nossa, Alexandra. Muita.
E os meus Demais. filhos são super exigentes, eles falavam assim para mim: não, esse personagem não é essa voz, não, tem que mudar. Oh, meu Deus, sou exausta. Eu leio um parágrafo 3 vezes. Se eu perceber que eu não dei a entonação correta, eu volto e leio ele de novo. Ótimo, isso aí. Isso aí, muito bem, muito bom. Renato, consegue abrir teu áudio? Não precisa abrir tua câmera, não, mas consegue contar pra Não gente? consigo, tô num barulho aqui. Não tem problema, então não tem problema, pode fechar. Vamos lá. Então, agora, o que a gente vai falar? Vocês entenderam? A gente falou na semana passada sobre a importância da dicção, a importância da escolha das palavras. Cada palavra tem uma representação simbólica no inconsciente do receptor da mensagem. E junto de cada palavra que eu escolho para representar o que eu penso e o que eu sinto, vem a minha imagem. Se eu escolho bem as palavras, essa associação de conteúdo com quem fala é uma associação bem feita. Se eu não escolho bem essas palavras, eu fico escrava de efeitos que eu mesma produzo. Então, é essa atenção que nós precisamos ter. Por que muitas vezes alguém vai falar sobre um produto, sobre um serviço, sobre algo que você não quer comprar e você diz, uau, a forma foi tão impactante que você acaba comprando sem querer, sem precisar. Então, essa associação ela precisa acontecer de maneira consciente, imaginando que a gente vai falar aquilo que a gente domina. Então, eu vou escolher melhor as palavras para representar. Ponto 2, que é o que nós falaremos hoje, o ritmo da nossa fala. Por que esse ritmo é importante? Por que nós precisamos lembrar disso? Porque junto de cada conteúdo tem uma emoção, tem um sentimento que nós passamos. Se eu não tenho consciência, gente, eu passo o sentimento que vem na hora. E é por isso que tem que ter cuidado com a aceleração. É por isso que eu tenho que ter cuidado quando eu estou, por exemplo, sem emoção na fala, como essa pessoa que foi entrevistada. Porque se o meu objetivo é passar motivação, passar entusiasmo, e eu não tenho isso na minha fala, o receptor não vai ler isso. Não vai conseguir perceber. Então, a gente precisa usar isso tecnicamente. Kátia, mas às vezes eu faço isso naturalmente, mas você não pode contar que você está todos os dias super com as emoções tranquilas e direcionadas para o seu objetivo. Não dá para contar com isso. Eu conto, gente, que uma das palestras mais desafiantes que eu dei na minha vida foi no dia eu não tive vó viva quando eu nasci, minha avó já tinha morrido, tanto por parte de mãe, por parte de pai era viva, mas morava muito longe. Mas eu tive uma tia-avó por parte de mãe, que era uma avó. Era aquela avó ali super presente que estava junto, acompanhando a nossa infância. A palestra mais desafiante que eu dei em toda a minha vida foi na missa de sétimo dia dela, que eu não tive como desmarcar. Eu não tinha condição de desmarcar, uma palestra enorme, já estava marcada, lugar, enfim, eu não tive opção, eu fui dar essa palestra. Eu sei que não foi a minha melhor palestra. Eu sei. Mas as pessoas que estavam ali não perceberam o que eu estava vivendo. Por quê? Porque eu consegui trazer o raciocínio de forma lógica, consegui trazer o meu conteúdo e consegui passar a emoção que aquele conteúdo dizia. Foi uma palestra encantadora? Foi uma palestra uau? Claro que não. Foi aquela palestra que as pessoas ficaram altamente mexidas? Não, não foi. Mas foi uma palestra que eu dei o meu recado. É isso. Então, a técnica, ela serve. Se você me disser, Kátia, mas naturalmente eu passo alegria quando eu estou alegre, eu passo tristeza quando eu estou triste, eu passo segurança quando eu estou seguro, e quando você não está? Porque às vezes você não está, mas você precisa passar isso na sua comunicação para casar com o seu conteúdo. Então é nesse momento que você vai usar. Só nesse momento? Não. Porque você vai brincar com isso em outros momentos para usar de forma intencional, para quando houver um momento como esse que eu acabei de contar, você usar de forma mais fácil. Pode falar, Maria de Fátima. Eu fiquei com uma dúvida, Kátia, pelo seguinte.
eu tenho esse meu jeito de falar, né? Ai, né, meu Deus do céu, cérebro funciona, né? Nunca mais. O que que acontece, Kátia? Eu tenho esse meu jeito de falar. E eu sinto que quando, por exemplo, eu vou falar sobre um assunto mais sério, e eu mudo o meu tom, vou citar um exemplo. Bom, Kátia, vamos fazer o seguinte: precisamos fazer um feedback sobre essa situação XY. Só que isso, quando eu falo desse jeito, com um tom de voz, vamos dizer, entre aspas, de mais autoridade, ou que eu tenho que me colocar numa situação, que eu não gosto, é a terapia que cura, não é aqui, de exigir uma postura, eu sinto que eu estou sendo falsa comigo mesma. É como se eu estivesse vestindo uma personagem, que não sou eu, porque esse não é, por exemplo, o meu dia a dia, minha rotina. Quando você fala agora que a forma que a gente coloca as nossas emoções, para mim sou estranho quando eu falo dessa forma. Não sei se você conseguiu entender. Entendi perfeitamente. Vamos lá. Momento terapia. Vale para todo mundo. Tem muitas pessoas que têm questões com figuras de autoridade. Isso traz medo de rejeição, isso traz uma necessidade de aceitação. Tem outras pessoas que têm isso com pessoas que são aparentemente mais frágeis. Então, quando você precisa colocar a sua autoridade, não é que não seja você. Você tem. A questão é que isso vai lá num sentimento de rejeição. E você quer sair correndo desse papel. Entendeu, moça? Não é um personagem. Está aí. Só que acessa também algo que você talvez ainda não queira olhar, que fala sobre o seu tamanho. E que não tem relação com tirar a tua espontaneidade, o teu lado moleque, moleca, só que tem relação com sentir-se rejeitada. Porque quando eu falo assim, eu não estou no mesmo nível, eu estou um nível acima. E eu me sinto aceita e acolhida quando eu estou no mesmo nível. Nem que eu tenha que me abaixar. Tá bom. Cirúrgica, somente isso. Me vi nisso aí, tá, Kátia? Exatamente. São dramas de controle. Profecia celestina, dramas de controle. Nós atuamos em opostos. Então, isso acontece muito com todos nós. A gente ou entra na vítima ou no predador, ou na rebelde ou na inocente. Então, quando a gente se vê nesses papéis, isso dá uma paura. Mas não é que esse papel não faça parte da gente, faz sim. Só que quando a gente acessa, isso mexe na nossa rejeição. E aí a gente se sente, nossa, essa não sou eu. Claro que é. É também. É também você. Mas a gente nega. Gente, eu já dei aula para uma presidente de uma empresa que juro para vocês que várias aulas dela foram focadas na fala dela com uma pessoa que limpava a casa dela, com a faxineira dela. Ela falava com o investidor, com o conselheiro, numa boa. Agora, não colocasse ela para falar com a faxineira da casa dela. Então, é de cada um, é do ser humano. E como a gente atua muito dessa maneira, isso mexe na nossa rejeição, tá? Então, isso vale para todo mundo. Marina, pode falar.
Estou refletindo aqui a partir da pergunta da Maria de Fátima e sua resposta, um outro item que está na minha cabeça aqui, está latente, que são a questão dos arquétipos, né? E a minha dúvida é, isso tem conexão com os arquétipos? Em que momento eu aciono os arquétipos? Eu estou relativamente ansiosa para saber até se você vai entrar nisso, porque quando que eu aciono cada arquétipo, como utilizar e me vestir de cada arquétipo? Eu tenho um pouco dessa dúvida, que talvez isso ajude um pouco nessa sensação eh, de que a gente está encenando, mas não é uma encenação, né? É muito sobre o que você quer transmitir naquele momento. Então, normalmente, eu faço essa leitura no primeiro encontro, quando eu falo dos arquétipos, dos símbolos. Arquétipo é símbolo, dos símbolos que vocês trazem. Nós nos identificamos com uma média de 3, ok? E que, honestamente, gente, isso é só didático. Não tem diferença você conhecer. O que tem diferença? Você brincar com os seus símbolos de comunicação. Então, se você entende que no primeiro encontro eu falei para você qual é o seu lado forte, qual é a sua dor, você tem que brincar com a sua dor. Então, Kátia, eu dei o meu exemplo no primeiro encontro. Eu tenho sábio, eu tenho governante e eu tenho amante. Eu tenho esses 3. Por quê? Onde é que você vai ver isso na minha comunicação? Tudo meu, eu vou me aprofundar. Para falar de imagem, eu fiz um curso inteiro de consultoria de imagem. Para falar de. Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque mexe numa insegurança. Eu não suportaria ser questionada no meu conteúdo e não saber responder. Então, isso fala de uma insegurança. Ótimo. O governante fala da minha liderança. Legal. O amante fala de um lado meu muito feminino. Eu tenho um lado muito feminino, muito forte. Perfeito. Como é que eu vejo isso? Forma de olhar, movimento do cabelo. Então, se eu estivesse sendo analisada por alguém, eu imagino que a pessoa traria isso. Aí, quais seriam os meus lados sombras? Nossa, Kátia, você não tem, por exemplo, que eu falei para vocês, eu não tenho rebelde na minha comunicação. Não tenho. Então, de vez em quando, eu me coloco nesse desafio. Para quê? Porque eu quero trazer uma comunicação de rebelde? Não, não me ajuda. Mas para sair da minha caixinha. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Brinquem com os arquétipos de vocês. O que a Maria de Fátima pode fazer uma vez que ela encontra isso? Ela vai trabalhar o lado oposto disso. Vou trabalhar a minha autoridade. Não, você não vai fazer isso. Olha aqui, ó. Observa aqui na minha comunicação. Para mim, isso é fácil. Por quê? Porque eu tenho governante na minha comunicação. O que é difícil para mim? Eu vou sair hoje e amanhã eu vou acordar meio-dia. Isso é muito difícil para mim. Porque eu sou escrava de uma disciplina, sou super disciplinada. É o meu lado sombra. O rebelde faz isso com o pé nas costas. Ai, eu mando no meu horário, mando na minha agenda. Amanhã eu acordo meio-dia, vou sair, tomar um porre hoje. Não vou. Mas posso brincar com isso. Entenderam? E procurar como que isso vai equilibrar. Então, se eu sou uma pessoa que preciso pedir ajuda, eu vou me colocar... Kátia, mas eu já faço isso. Não, mas me coloco vulnerável. Não é pedir uma... Eu vou me colocar vulnerável. Eu vou me colocar no colo de alguém. Mesmo que eu fique igual Siri na lata no início, que eu mal consiga respirar, socorro, socorro. E aos pouquinhos eu vou trazendo isso para mim. Vou fazer isso fácil? Vou fazer isso sempre? Não, mas já sei que isso é um desafio. Vou trabalhar a rebeldia sempre? Não, mas já sei que isso é um desafio. Então, quando eu coloco um boné e que eu me exponho na internet, ou que eu coloco um top e que eu exponho a barriga que eu não gosto na internet, eu estou trabalhando a rebeldia em mim. Então, eu sei o significado disso e sei o quanto isso mexe, o quanto que eu me sinto horrível fazendo isso. Tá? Então, pega cada um aqui o de vocês. Alexandra ou Dani? Eu não vi quem que levantou primeiro.
Então, vai lá. Foi a Dani. Pode Foi ir, Dani. Dani? Então, Dani, pergunta. Que eu vou trazer aqui é um gancho sobre o que a Maria de Fátima comentou e sobre o complemento que a Kátia fez. Eu me vi muito na fala da Maria de Fátima, porque a Kátia conhece a minha história, eu vim de um emprego de CLT, nunca tive cargos muito altos e hoje eu sou dona de uma empresa com 7 colaboradores na carteira assinada e 17 pessoas na equipe. E eu me vi muito nisso, porque hoje, quando eu viajo, quando eu decido não trabalhar na parte da manhã, eu fico muito preocupada com o que a minha equipe vai pensar de mim. Olha que loucura. E aí eu fico assim, meu Deus, mas e as meninas vão achar que eu joguei tudo no colo delas? Hoje eu não faço mais parte do operacional, mas eu me coloco disponível no horário comercial o tempo todo para estar ali mostrando para as meninas que eu estou ali, mostrando para a equipe que elas têm acesso a mim, que eu estou trabalhando. E quando eu saio disso, eu sinto uma culpa enorme. E eu acho que o que a Kátia trouxe é essa questão de ser aceito. Talvez eu fique com esse medo de, né, meu Deus, mas se eu for diferente disso, a minha equipe não vai me aceitar, vai achar que elas estão trabalhando para levantar a minha empresa. Então, assim, eu tenho muito disso. E eu me vi muito no que a Maria de Fátima falou, inclusive a dificuldade que eu tenho de me comunicar com as pessoas que trabalham aqui em casa. A Kátia sabe disso, eu precisei encerrar com uma pessoa que estava trabalhando aqui em casa, porque eu tenho dificuldade de comunicação, de dar o feedback ruim. Então, eu tentei várias vezes, mas talvez eu não consegui me impor e ela continuou, continuou. E aquilo foi cutucando, 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 até machucar. E eu falei, não dá mais. E agora eu tô com uma pessoa nova que veio pela segunda vez aqui em casa. Hoje eu dei um feedback para ela sobre a semana passada. Falei, olha, eu gosto, eu prefiro assim, mas eu tenho a dificuldade de falar assim, olha, você fez do jeito que eu não gosto. Eu falo assim, olha, eu prefiro assim. Olha a diferença do falar. Deixa eu ensinar agora aqui, eu já vou te ouvir, Alexandra, um ponto que vai ser muito legal para vocês perceberem sobre arquétipos. Olha que bacana. Aparentemente a mesma história, aparentemente a mesma questão. Mas tem um detalhe muito interessante que faz diferença entre as duas. Vocês conseguiram perceber qual é? Podem abrir o áudio, sem medo de errar, gente. Aqui é só para a gente brincar de perceber o arquétipo. A Dani tem medo. Ela já sabe que o medo dela é ser rejeitada, e eu ainda não sei, vamos dizer assim, não falei que eu tenho medo de ser da rejeição. Na realidade, é o medo da rejeição. E Dani, olha, somos quase siamesas. A Lindo. mesma coisa. Na verdade, eu percebi o meu medo da rejeição na fala da Kátia. Até então eu não tinha identificado também. Mas tem um detalhe que faz diferença entre as duas. Eu não sei, mas me parece que a Daniele tem mais dificuldade com o não. Eu senti na hora, na fala dela que se talvez ela trocasse o eu não gostaria, eu não gosto assim, e em vez de dizer isso, você fez assim, da próxima vez consegue fazer assado? Trocando a palavra não, me parece que o problema também está na palavra não, no Também. dizer da Olha, palavra não. bacana, eu não tinha observado. Ó, então, E da Maria não, da Maria, pelo contrário, ela não tem problema com a palavra não em si. não, ela não tem. Eu senti essa diferença entre as duas. A Daniela, eu sinto que ela sente um peso com o não, com a Olha que palavra não. legal, que legal, Não mas sei muito se bom. Mas eu não tive esse olhar. Olha que legal, eu não tive esse olhar. O meu olhar é a Maria de Fátima claramente é o mesmo nível, é a aceitação. A Dani não é isso. A Dani é a crítica. Eu vou ser criticada. Então, muito interessante que eu não vejo a Dani com a questão
de se colocar no mesmo nível. Não. Para mim foi muito, eu não posso ser criticada. Eu me criticaria muito, ou eu criticaria muito um líder se estivesse fazendo isso. Eu ia, ó, ainda que eu não falasse, mas eu ia detonar esse líder. A Maria de Fátima, zero, não é essa a questão. Ela não tem nenhuma questão em relação a isso. A Maria de Fátima, sim, é em relação a estar no mesmo nível. Então, foi aparentemente a mesma história. Eu estou trazendo isso porque a Marina falou de arquétipo, com símbolos super diferentes. E como que a gente percebe isso? Marina, a fala da Dani, ela traz mais detalhes. Então, ela me fala de crítica, ela detalhista, ela me fala dos detalhes. Não, aí ela veio e eu falei assim, ela falou assim. Da Maria de Fátima, não. Da Maria de Fátima foi mais aberta. Não se cobre em ter esse olhar agora, mas eu só quis trazer para ampliar a percepção de vocês. Foi sensacional, Alexandra, porque eu não tinha observado, mas concordo com você. Foi muito bom, porque você olha e fala, nossa, vamos colocar as duas questões na mesma caixinha. E não vão para a mesma caixinha. Muito bacana. Fala, Alexandra, sua dúvida. Eu queria fazer um contraponto a essa questão do receio, né? Eu já não tenho receio nenhum em discordar, em dar um feedback e tal, mas aí o meu problema é o excesso, é o 880. Quando eu não concordo com algo, quando não tá legal, quando a conversa não tá boa, a minha cara diz tudo. Eu não preciso nem abrir a boca. Então eu preciso aprender a fazer cara de paisagem. Esse é o ponto aqui, por exemplo. Tem muita reunião com fornecedor aqui que é muito calorosa, a gente discorda muito, tem muita discordância, bastante. Implantação do sistema, então, é grande, o conflito é bem grande. Mas tem horas que é necessário ter um pouquinho de política e fazer uma cara de não mostrar que eu estou odiando aquela resposta na minha cara e poder trabalhar num nível de conversa onde eu consiga contornar aquilo sem mostrar. Então, eu percebo muito isso e é difícil trabalhar isso, é bem difícil. Isso, para mim, fala sobre medo de ser enganada e medo de enganar. E aí vem uma necessidade extrema de transparência. Então, quando a gente tem esse medo, e esse medo está lá no inconsciente como uma proteção vital, do cérebro querer te proteger, a gente vai para o oposto, e é o sincericídio, que a gente brinca. E, ao contrário disso, quando você ressignificar, de você entender que o fato de você filtrar uma expressão facial ou até mesmo uma expressão de fala, você não vai enganar aquela pessoa, você só está cuidando para a forma que como você se expressa. Então, é dar um novo significado. E isso também não te traz um ganho quando alguém também te disser absolutamente tudo que a pessoa pensa. Eu falo que é literalmente vomitar no outro. Não fala tudo que você pensa. Não, às vezes você não precisa vomitar no outro tudo que você pensa. Você pode trazer um filtro, se esse filtro te trouxer um resultado melhor da comunicação. É um novo significado. Eu posso enganar? Pode. Não vou mentir. Pode. Eu posso usar técnicas de comunicação para enganar? Pode. Mas eu garanto que a partir da semana que vocês começaram, fica muito mais difícil enganá-los. E quanto mais vocês treinarem, vai ficando insuportável, gente. Quando a gente tem conhecimento de comunicação e quando a gente tem um olhar direcionado para isso, é muito desafiante enganar a gente. A pessoa tem que ser um psicopata, e o psicopata engana, claro. Mas fora isso, é muito difícil. Tenha isso muito tranquilo e que quando você vier com uma expressão com filtros, vai ser com a melhor das intenções para que aquela comunicação seja uma dança mais harmoniosa. Começa por você, porque se você espera isso do outro, e por que eu estou falando isso?
O cérebro não vai aceitar fácil. O cérebro vai querer continuar te deixando super transparente porque você vai querer que o outro seja super transparente com você. Isso não é matemático assim, mas o cérebro acha que é. Então, eu vou ser super transparente porque o outro vai ser super transparente comigo e eu preciso dessa transparência por outras questões, não importa por quê. Mas se a gente muda isso, então eu posso, por exemplo, não falar tão direcionado ou sem tanto cuidado para o outro que eu não gostei do anel do outro, por exemplo. Eu posso trabalhar isso de uma outra maneira para dizer a mesma coisa. Não quer dizer ser falsa, não. É só trabalhar o jeito, a forma, tá? Tudo bem até aqui? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos. Vamos falar de ritmo. Então, como eu falava, a dicção, a gente já falou de dicção, da importância da escolha da palavra, da nossa imagem, de como que isso afeta a nossa comunicação, como isso afeta a forma que as pessoas nos percebem. O ritmo, ele traz um sentimento atrelado quando a gente consegue passar essa emoção. Então, a gente vai usar 4 principais maneiras: sílaba tônica afirmada, sílaba tônica prolongada, sílaba tônica para cima e para baixo. Quem já assistiu a aula na plataforma já viu que tem essas 4 principais formas. Então, lá tem a Carta Testamento de Getúlio Vargas que eu falo. Então, vocês vão agora falar um pedacinho da carta comigo. Eu vou fazer um pouquinho com cada uma e depois vocês vão falar dessa maneira, ok? Vamos lá. Gabi, abre teu áudio. Aí eu vou pedir que você bata de alguma forma. Ou estala o dedo ou bate aí na sua mesa, tá? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Desculpa, vamos lá. Coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. e novamente se desencadeiam sobre mim. Isso, Maria de Fátima. Não me acusam. Tá. Não me acusam, Insultam. insultam, Não me combatem. não me combatem, Caluniam. caluniam E não me dão o direito de defesa. e não me dão o direito de defesa. Letícia. Precisam sufocar a minha voz Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender para que eu não continue a defender o povo e principalmente os humildes. o povo e principalmente os humildes. Marina, sigo o destino que me é imposto. Sigo o destino que é me imposto. Sigo o destino que me é imposto. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio Depois de decênios de domínio e expoliação e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. fiz-me chefe de uma revolução e venci. Alexandra. Iniciei o trabalho de libertação Iniciei o trabalho de libertação e instaurei, um pouquinho mais marcado, ó, instaurei o regime de liberdade social. e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Tive de renunciar. Voltei ao governo Voltei ao governo nos braços do povo. nos braços do povo. Dani, a campanha subterrânea... Não estou te ouvindo. A campanha subterrânea... A campanha subterrânea, Ó, a campanha subterrânea a campanha subterrânea dos grupos internacionais dos grupos internacionais, aliou-se à dos grupos nacionais, aliou-se a dos grupos internacionais, nacionais, nacionais,
revoltados contra o regime revoltados contra o regime de garantia do trabalho. de garantia do trabalho. Letícia. A lei... Letícia já foi? Acho que não. Júlio? Tô aqui. Bom, depois vai a Letícia. Ó. A lei de lucros extraordinários A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso foi detida no Congresso contra a justiça da revisão do salário mínimo. contra a justiça da revisão do salário mínimo. Se desencadearam os ódios. Se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. através da Petrobras. Letícia, e mal começa esta a funcionar, não? Ah, você já foi. Eu fiquei na dúvida. Então tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher um tema, não tem problema, não tem problema. Eita, seu microfone parou. Tá bom. Então você vai ter que já sei, você grava um áudio para mim com isso que eu vou falar com eles agora, ok? Depois eu avalio individualmente. Então a gente vai escolher um tema e vai falar desse jeito. Eu vou mostrar para vocês. Gente, eu estou com muita vontade de visitar novamente Caraíva. Eu não sei se vocês conhecem, eu sou apaixonada por viagens que me conectam à natureza. Eu fui a Caraíva anos atrás, dizem que agora mudou muito, mas recentemente não, uns 4 anos atrás, eu fui a Fernando de Noronha e eu sempre me encanto quando estou nesses lugares. Eu já fui a Noronha 2 vezes, fui a Caraíva 1, mas eu confesso que nesse momento eu quero uma viagem com conforto, eu não tenho mais idade para uma Caraíva sem estrutura, então eu quero com conforto, mas eu quero uma natureza mais rústica, uma natureza que consiga me trazer a sensação de leveza, de paz, que eu estou no momento precisando disso. Então, imagino que ano que vem seja a minha primeira viagem, ainda não sei quando farei, mas ano que vem irei a Caraíva e contarei para vocês. Então, eu quero um robô falando desse jeito, insuportável, sem conexão, mas é um exercício, ok? Maria de Fátima. Me mira e me erra. Gente, eu confesso para vocês que eu amo viajar para a Europa no final de dezembro, início de janeiro. Eu sei, é inverno. Nós, brasileiros, em geral, não gostamos de frio, mas eu confesso que estou muito assustada com os preços das passagens aéreas. Um verdadeiro absurdo. Mas estou realmente pensando em gastar um pouco das minhas economias, porque tento guardar um pouco a cada mês para poder fazer essa viagem em família. E, pasmem, somos 5 pessoas. Imagine o estrago financeiro de passagens aéreas, de hospedagens, passeios. Mas eu amo viajar. Me faz muito bem, me faz feliz. E eu adoro a Europa. E vou explicar o motivo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cultura, visitar museus. Fotografia de estátuas é uma minha preferida. O país que faz vibrar o meu coração é Portugal, onde eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez em 2019, e todas as vezes, quando eu visito a cidade de Lisboa, eu sinto que parte do meu coração fica por lá.
Linda, nenhum vício. Muito maravilhosa, gostei. Não exagerou na afirmação, marcou. Vejam que bacana. O fato dela ter marcado não trouxe um vício para a fala. Nenhum. Nenhumzinho para contar a história. E foi um improviso. Agora, não exagerou na tônica, não tem problema. Ficou mais perto de uma fala natural. Muito bom. Mas eu quero ainda esse exagero. Gabi? Estava tentando pensar num tema aqui rápido. Vou trazer um tema do meu dia a dia que fica um pouquinho mais fácil de contar a história. O time de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, conhecido como time de SSMA, esse ano teve uma importante entrega para a companhia. Tivemos a atuação e o segmento do nosso programa Vivamente, que é o nosso programa de saúde mental. Seguimos inicialmente com um censo de saúde mental, com mais de 25 mil respondentes à nossa pesquisa, trazendo dados e relevância para a nossa avaliação e alimentação do nosso programa nos próximos anos. Divulgamos e reforçamos as nossas regras de ouro, pilares essenciais para o equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. E, por último, capacitamos a nossa liderança, presidência, vice-presidência, diretorias, gerências sêniores, coordenações e a liderança de todos os nossos restaurantes, trazendo valor, trazendo informação e cuidado para esse time de liderança tão importante e relevante para nós. Vocês estão insuportáveis. Muito bom! Nossa! Queria falar da Europa também, mas não deu tempo. Ela é muito chique. Vocês precisam assistir o podcast dela. Vou fazer propaganda. Chá da Quero conhecer. Rainha. Chá da Rainha. Olha, Assistam. maravilhosa. Muito bom, muito bom. Vai lá, Dani, sua vez. Eu estou muito ansiosa para minha próxima viagem, que será em novembro, no próximo dia 20 de novembro, onde eu vou aproveitar para descansar a mente e passear. Em paralelo, vou a trabalho também. Vou palestrar, ter a oportunidade de falar sobre empreendedorismo feminino na frente de vários empresários. Nessa viagem, vou aproveitar para visitar o Parque do Beto Carreiro, pois vai ser em Balneário de Camboriú. Já fui uma vez ao Beto Carreiro, amo parque de diversões e voltar vai me fazer muito feliz. Que linda, muito bom. Ansiosamente. Só conserta o tô, que é muito carioca. Estou. Mas foi ótimo. Marina? Gente, eu não tenho nem condições de chegar no nível dessa galera aqui. Não tenho nem roupa para falar com essa Não galera. tenho roupa. Muito bom. Eu posso ler um texto? Não? Tem que ser improviso? De improviso para mim vai ser muito difícil ainda, mas vamos lá. Vai do jeito que sair, não tem problema. Aqui é a hora de errar. Tá. Não, que eu vou errar com certeza. Que lendo o texto eu vou melhor. Por isso que eu não deixei. Tá, vamos lá. Eu trouxe, fazendo o curso da Kátia, uma das coisas que mais me chamou a atenção é como nós podemos usar a literatura infantil, lendo histórias, para treinar a nossa dicção, para treinar a forma como a gente fala. Isso me chamou muito a atenção. Eu estou num momento da minha vida, numa fase em que eu vivo isso. Eu tenho uma menina de 3 anos, outra de 5 meses, e a minha vida é ler histórias para elas. Isso é muito gostoso. Nessa minha jornada de descobertas, eu tenho ido atrás de livros novos, novos para mim, novos para elas, e assim o nosso dia a dia fica um pouco mais interessante.
Um livro que chamou muito a minha atenção foi A Chapeuzinho Amarelo. Eu não sei se vocês conhecem. A Chapeuzinho Amarelo é uma história do Chico Buarque. É um livro lindo, ilustrado pelo Ziraldo, que fala muito de uma menina que tinha medo do lobo. Mas o lobo era um lobo bobo. E quando eu fui entender em sua profundidade o que significava esse livro, o lobo nada mais é do que o medo. O medo que a Chapeuzinho Amarelo tem das coisas. E é o nosso medo também. Então, no final dessa história, eu consegui entender que a Chapeuzinho Amarelo pode sim me ensinar e muito sobre comunicação. É isso. Isso porque falou que não é. Ah, você. Ela não quis criar expectativa na gente, só Foi a gente tenso. ficar. Uau! Foi ótimo. Muito bom, muito Ai, bom. que bom. Gente, e vale muito para todo mundo. Depois, aqui não, aqui é para o improviso, para eu tirar mesmo a segurança de vocês. Mas no dia a dia, vale muito texto. Notícia, texto que vocês precisam estudar. Inclusive, a fixação é melhor. Quem tem resposta auditiva melhor para estudo, eu não tenho, mas tem pessoas que têm. Ajuda muito na fixação. Trabalhar a sílaba tônica para fixar melhor. Alexandra. Bom, foi um show aqui do pessoal. Eu vou tentar ver o meu melhor aqui para trazer essa dicção, esse processo mais homogêneo. Ótimo. Tá, vamos lá. Diante vamos lá. Eu tô muito nervosa, porque, gente, deixa eu só um Porque pouquinho. criou aqui um desafio. Vocês Criou, criaram um desafio, ó. Marca né? bem, mas bem exagerado. Uhum, tá, vamos lá. Diante das atuais notícias sobre o aquecimento global, a gente enfrenta mais uma situação desafiadora no mundo que é a prisão do nosso grande ativista Paul Watson. Paul Watson foi fundador do Greenpeace em 1975, 78, junto com outros grandes ativistas, e hoje ele encontra-se preso na Dinamarca por questões políticas junto ao Japão, porque ele foi e é o grande protetor das baleias nos oceanos. Um Ele exagero. traz, Ele traz, quero exagero. ele Você não traz, vai tá, falar assim no dia a dia, eu quero exagero. tá. Vamos lá. Ele traz consigo toda uma história de proteção de milhares de baleias, de intervenção de navios, de busca pela, pela, pela não caça das baleias nos oceanos, dos navios japoneses, e ele tem conseguido bravamente salvar milhares de baleias pelo mundo anos a fio. Agora, na Dinamarca, quando ele ia para mais uma operação dessas, para interceptar um navio japonês que foi construído para caçar ao mesmo tempo mais de 5.000 baleias num único navio. Ele foi preso na Dinamarca quando ele abastecia o navio dele que faria esse trabalho de interceptação. Então, em momentos que a gente está, que nós estamos, onde o aquecimento global é uma realidade, onde o consumo de carne precisa ser diminuído, precisa ser eliminado do nosso prato para que a gente consiga fazer com que as nossas futuras gerações sobrevivam, a gente tem mais esse desafio de que a política em si não permite que a gente tenha um futuro. Esse exemplo de Paul Watson é só um caso de tantos ativistas que são impedidos, de tantas forças que são direcionadas contrariamente a isso, e de tanto a mídia e a própria indústria trazer para a gente e não fortalecer essa questão e não trazer à tona tudo isso. Porque, afinal, o que importa é hoje. A nossa geração futura não importa para eles, nem eles estarão aqui. Nossa, Eu olha tentei que trazer isso, mas é difícil realmente trazer qual é a depois de ter dificuldade? Olha que visto legal. Olha o Depois arquétipo de da ter mulher. visto, depois de ter visto, sabe, a Maria Brilhante aqui no discurso, a Gabriela, a Daniele, e eu pensava, nossa, como é Marina. que eu vou fazer? Como é que eu vou me posicionar nessa entonação? Foi difícil para mim mesmo. Mas agora, olha que legal, foi muito bacana agora. Você comentando, você fez mais do que você falando. Qual arquétipo? Sábio. Totalmente presa ao conteúdo.
sábio. Muito importante o conteúdo. Então, ela queria trazer um discurso muito mais lógico e que fizesse sentido intelectualmente para que a gente entendesse do que preocupação com a forma. Foi muito isso, muito interessante observar. Quando você foi comentar, você usou o exagero da afirmação. Deverzinho de casa. Sim. Dona Letícia, Dona Alexandra, vale para todo mundo que quiser fazer, mas especialmente para as duas. Me mandem áudio. Não precisa Tá. mandar no grupo. Pode mandar direto para mim. Pega um tema qualquer, pode ser. Olá, Kátia, eu vou contar para você um filme que eu acabei de assistir aqui com o meu namorado, com o meu marido, com o meu filho, tanto faz. É um filme que fala sobre a importância. Então, exagera, para eu ver você fazendo, tá? Me mandem áudio. Todo mundo pode mandar, viu, gente? Júlio, Vamos lá. Dá para escutar bem? dá. Boa. Eu mudei de emprego recentemente e nessa nova rotina de trabalho eu tenho viajado bastante. Tanto é que toda semana que a gente tem aula, e é muito por isso que a minha internet falha, eu estou sempre em hotéis em cidades do interior de São Paulo, onde a conexão é bastante ruim. E hoje, pela primeira vez, acho que fiz algo inédito, para mim pelo menos, mas não para a maioria das pessoas, que foi escutar um podcast vindo para o interior. São 3 horas de estrada, então é um tempo que eu consigo aproveitar para ouvir música, para fazer coisas diversas, mas nunca tinha escutado um podcast. E gostei muito do podcast que eu escutei hoje. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer e beber bem, e foi um podcast sobre vinho, sobre o mundo do vinho no Brasil. E foi super interessante porque quem estava no podcast, o hostess, na verdade, é um sommelier que é super famoso e traz várias pessoas para falar do mundo do vinho. E a pessoa que foi nesse podcast que eu escutei hoje é um produtor do sul do Brasil e ele faz uma comparação super bacana dos vinhos brasileiros com os vinhos argentinos e chilenos. E ele comenta que ele está começando a entrar no mercado de vinhos naturais, que é um negócio super diferente. E ele faz um paralelo que eu achei super interessante e sobre os vinhos mais comerciais que a gente tem no Brasil e que a gente toma. Então, Catena Zapata, por exemplo, e outros rótulos mais famosos, que são vinhos que podem ser comparados a alimentos ultraprocessados, por terem conservantes, por terem várias químicas que fazem os vinhos ter um padrão. Então, nunca tinha pensado nisso, achei super interessante essa vertente aí de vinhos naturais, que tem intervenção baixa. E é isso, então eu fiquei super feliz em aproveitar essas 3 horas de estrada que eu tenho para escutar sobre um tema que me interessa bastante. É Muito isso. bom. Usou bem a tônica. Já foi a Portugal, Júlio? Já, preciso voltar. Adoro. Cartucha, 16 euros lá. No, sério? Sério. Pelo Sério. amor de Deus, Eu não, tem que trouxe voltar com... cartucha de presente para todo mundo quando eu voltei. Nossa Meu senhora, pai, todo mundo dá ganhou até dor no cartucha. coração. 16 euros aqui no Brasil, você não compra nem, imagina, 100 reais. 16 euros. É. Muito Nossa, bom. bom demais. Maria de Fátima, fala. Kátia, é impressão minha, eu tive a impressão que quando a gente fala mais robotizado ou com ênfase, como você pediu, a gente se concentra mais no assunto que você está falando e você tem mais controle da sua comunicação. É uma impressão minha, de controle um pouco mais de respiração. Você consegue pronunciar melhor as palavras. O português parece que fica um pouco mais polido, e como você falou, a gente tendo essa consciência, parece que os vícios de linguagem não aparecem, porque você realmente está pensando, pausando, falando. É exatamente isso, porque eu vou usar isso, inclusive, no meu podcast, mas eu fico com medo de ficar algo. Imagina eu falar, só estou fazendo a minha propaganda gratuita aqui. Olá, rainhas!
tudo bem com vocês? Hoje teremos um novo episódio. Eu acho que é melhor, porque a palavra sai melhor, você se comunica melhor, mas não fica robotizado. Porque eu chego, oi, rainhas, tudo bem com vocês? Pega o seu chá e venha conosco. Ou Vamos não. lá. Antes, logo no início da minha carreira, eu trabalhava com prova oral. Então, assim que abri meu curso, eu tinha 23 para 24 anos, eu tenho 45. Antes disso, eu acho, lá para os 22, um pessoal começou a me procurar de prova oral. Um, outro. Assim que eu abri, não sei, eu acho que foi um indicando, porque eu tinha, na época de estagiária, atendido um ou outro, a Kátia abriu o curso, então muita gente de prova oral veio. É a técnica mais usada para a prova oral. Por quê? Porque quando você fala com acentuação da sílaba tônica, você tem tempo de pensar sobre o que você diz. Você acessa a sua memória através da sua audição. Então, as palavras são mais fluidas. E você passa uma sensação de mais sabedoria, de mais conhecimento. Então, técnica número 1 ensinada em prova oral é essa que eu acabei de ensinar para vocês. Se vocês pegarem em YouTube, prova de juiz, desembargador não tem prova, mas juiz, Ministério Público, Defensoria, delegado, é essa técnica que a gente usa. Estou falando de mais de 20 anos. Eu usava muito essa técnica com eles. E era sucesso. Ah, foi aprovado em primeiro lugar para a magistratura. Foi aprovado. Claro que ele sabia, gente. Eu não estou dizendo eu vou participar de uma prova oral para juiz porque falo bem. Claro que não. É claro que precisa ter o conhecimento, mas essa técnica de trazer a sílaba marcada, observem a fala do William Bonner, da Fátima Bernardes, do Barack Obama. Todos eles usam essa técnica. Vamos lá. Aí a sua pergunta. Eu vou lá para o podcast, eu vou falar desse jeito? Claro que não, mas você vai marcar. Por que eu ensino essa primeiro? Porque essa é a mais difícil. Essa é a que foge do nosso natural. Então, quando você vai lá, você vai dizer: Olá, rainha! Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Mais um encontro lotado de conteúdo. Pode pegar já o seu chá, que nós começaremos o nosso episódio falando sobre reposição hormonal. Você já pensou sobre isso? Ó, então você traz, mas você traz alegria, você traz entusiasmo, que é a sua marca. Mas você vai trazer essa marcação, vai te ajudar muito na organização da ideia, dar limite, por exemplo, quando você sente que a pessoa está alongando muito, você quer interromper, você pode falar: Kátia, que colocação incrível. Vamos aproveitar isso para falar desse ponto aqui? Você traz de novo para você. É ótimo isso. Agora, a gente pode falar, Marina. Então, eu vou te pedir muito legal o exercício, Kátia, mas eu queria te pedir uma ajuda, estou aqui pensando, nessa linha da Maria de Fátima. O que eu tenho tentado, está no meu parking lot de ideias, o que eu tenho tentado exercitar em algum momento é eu trazer a minha comunicação do arquétipo, né? Mais do explorador, do rebelde, do que eu tenho, vindo mais para o inocente. Então, eu tenho que trazer esse mais para o inocente, mais para o romântico, que vai trazer um pouco mais vai trazer a conexão que eu estou buscando. Como falar um discurso como esse, nesse arquétipo do inocente, do amante, que talvez seria um pouco da Letícia, acho que a Não. Daniele também tem um pouco, ou não? Isso, não, elas têm. Agora a gente vai entrar. Por quê? Lembra que eu falei que são 4? Eu vou fazer 2 com vocês. Eu vou fazer as mais difíceis com vocês. Eu falei para vocês, são 4 formas que tem na plataforma. Lembram? Sim. Marcado, para cima, para baixo e prolongado. Os mais difíceis são marcado, afirmado e prolongado. A gente vai fazer agora o prolongado, que é o amante. Ah, tá bom. Tá? Eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá.
Dia 12 de novembro começa a próxima turma, como a de vocês acaba uma semana antes, e eu já estou com as inscrições para essa próxima turma. Eu já fiz algumas seleções, já tenho 4 pessoas inscritas, e eu imagino que eu faça uma turma como essa aqui. Ficou um ótimo número. Na outra semana, do dia 19, é o meu aniversário. E eu pensei, não vou incluir uma aula. Depois eu pensei novamente, e principalmente porque acaba literalmente uma semana antes do Natal. Falei, não tem problema nenhum, eu vou dar aula no meu aniversário, vou comemorar na parte da manhã, e no dia seguinte, que é feriado, eu comemoro com os meus amigos. Eu sou uma pessoa super introspectiva, como eu já dividi com vocês. Então, os meus aniversários não são, por exemplo, como os aniversários das minhas irmãs, com 500 pessoas. Eu digo que é quase uma micareta. Os meus aniversários eu comemoro com 10 amigos mais íntimos. Quando eu fiz festa, eu fiz minha festa de 40 anos, eu chamei mais pessoas, mas mesmo assim, nada comparado as festas das minhas irmãs. Então, eu já tenho um estilo diferente de comemorar e coincidiu de ter uma aula no dia 19 de novembro. Então, ó, tadã, quase que uma dança, é o prolongar, tá bom? Maria de Fátima. Bom, eu queria aproveitar para convidar vocês que estamos aqui, Júlio, me perdoe. Você é o bendito fruto, não sei se o Renato também. Renato está bem quietinho, mas eu queria muito convidar a todos vocês a conhecerem um pouco desse meu outro lado da Maria de Fátima, como apresentadora de um podcast voltado para os nossos, né, assuntos femininos. Eu chamo com muito carinho, é um projeto que eu desenhei com muito amor. É o Chá da Rainha. Nós já tivemos um episódio com uma endocrinologista falando de um assunto que talvez algumas de vocês aqui ainda não se identifiquem, mas chegaremos lá. Menopausa, falamos de reposição hormonal, da importância de cuidarmos da nossa saúde. Falamos até de uma coisa que para nós aqui que fazemos academia, do uso de anabolizantes, que é um problema muito sério. No segundo episódio, eu tive uma convidada também tão especial quanto a doutora Paula, que foi a Israela, que é uma maquiadora, ela é especialista em noivos. E olha, cada maquiagem maravilhosa. E ela falou um pouco da sua carreira, falou como é. Ela não começou como maquiadora, ela fazia mestrado, se eu não me engano, em biologia. E de repente falou: eu não quero mais fazer isso. Eu fiquei, já ela, como foi? Como assim? A primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: maquiagem não dá dinheiro. Mas ela foi muito feliz, é uma pessoa muito realizada. Depois tivemos uma outra médica falando de um assunto, fisioterapia pélvica, falamos sobre incontinência urinária feminina, que não é normal. E amanhã teremos o nosso quarto episódio, falando de um assunto que é muito badalado ali pela internet. Todo mundo da tal elegância. Todo mundo quer falar de elegância, o que que é ser elegante. A mulher rica e elegante usa roupa larga, não usa unha grande, não usa extensão de cílios, enfim. Se você é mulher e se identificar com esses assuntos, eu convido vocês a conhecerem lá no YouTube e também convidar as mulheres que fazem parte do círculo de amizades de todos vocês. Obrigada pela propaganda e pelo espaço. Ela deu o recado dela. Muito bom, maravilhosa. Vai lá, Gabi, muito bom. Gente, o que que ela tá fazendo aqui? Ela é muito maravilhosa. Ela é. Ela vai Olha, o falando, eu vou coração quase aprendendo, salta pela boca. eu Vocês vou não têm aprendendo com noção. ela. Linda. Kátia, só uma dúvida antes de eu falar. O prolongado, ele não significa leve. Ele é mais leve que o afirmado, porque tem a dose. Por exemplo, se você está numa negociação,
O afirmado, ele faz a narrativa. Você vai explicar para a pessoa. Já quero um podcast com a Maria, Daniele. O afirmado, ela é do Rio. O afirmado, ele faz a narrativa. Então, você vai contar, você vai trazer os seus elementos, você vai trazer aquilo que você defende. Vamos imaginar que a pessoa na negociação reaja. Não, não concordo. Reaja. É a hora de prolongar. Que você Uhum. traz a pessoa para pensar com você, que você seduz. Se a gente perceber a nossa expressão, depois vocês podem assistir a aula, a nossa expressão assistindo a Fátima falando num primeiro momento com a tônica mais afirmada e no segundo muda, porque fica mais Uhum. leve. Uhum. Então, Tá. claro que tem doses, claro que tem o jeito, mas no geral traz essa leveza, tá? Uhum. Tá. Vai Eu vou lá. tentar montar, então, o mesmo raciocínio na minha cabeça do que eu falei no primeiro, tentando trazer para o prolongado para ver se funciona, tá? Perfeito. Vamos lá. O time de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, no seu 4º ano consecutivo, traz as nossas ações do Vivamente, que é o nosso programa de saúde mental. Esse ano, já seguimos com o censo, com mais de 25.000 respondentes, um número importante, impactante, para que a gente tenha informação para continuar desenvolvendo e implementando e evoluindo com as nossas ações de saúde mental. Já reforçamos esse ano as nossas regras de ouro, que são regras básicas para o nosso dia a dia, para aquele incremento, para aquele equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. E por último, agora nesse último trimestre, estamos seguindo com a capacitação da nossa liderança, garantindo desde a presidência até a nossa gerência de unidade de negócio em todos os nossos restaurantes, informações básicas e necessárias para que todos consigam trazer esse equilíbrio para a sua vida, olhando sempre primeiro para si e depois para os seus times. Maravilhoso. Deu? Muito perfeito. Muito bom. É difícil, tem que se segurar. Nossa, mas Prolongado, vocês muito vão difícil, ver para uns. Para muito outros é mais difícil. fácil. Para outros é mais fácil. Para Maria de Fátima é mais fácil. Prolongar que afirmar. É, Para mim é mais fácil o afirmar. afirmar. É da tua personalidade. Eu me segurando. Alexandra. Vamos lá. Na minha última viagem internacional, eu pude conhecer Las Vegas e a Califórnia. Eu pude também fazer uma road trip passando pelo Death Valley, que foi encantador. Foi uma viagem solo, foi uma viagem de curtição da minha própria presença, de muita reflexão, de muito som, muito YouTube, porque eu estava indo, inclusive, para Las Vegas ver os shows do YouTube. Eu vi 2 na Sphere, e eu tenho uma paixão muito grande por esses 4 caras, que são exemplos também de vida para mim, exemplos de pessoa, exemplo de integridade, de idoneidade, e isso me cativa para além do som perfeito, da música perfeita que eles fazem. A experiência que foi possível viver dentro da Sphere, com toda a tecnologia, com tudo que eles trouxeram, com toda essa paixão e calor que eles trazem em cada show que eles apresentam, faz com que a gente fez com que eu conseguisse experimentar mais uma vez aquele lugar de paz, aquele lugar de contentamento, lugar de felicidade, lugar de realização, onde eu pude, mais uma vez, dizer para mim mesma: olha só o que eu consegui fazer mais uma vez. Olha Ah, só onde mais uma vez eu estou realizando um sonho de vida, que a garotinha com 6, 7 anos e depois a adolescente com 15, que conheceu o YouTube pela primeira vez, vendo um CD
que uma amiga não queria, porque era de uma banda chamada U2, ninguém conhecia em 1996, 97, que ela dizia, quer esse CD aqui? E eu disse, eu quero, mas eu ainda não tenho aparelho de CD. Aí ela falou para mim, mas acredito que logo vai ter, então fica com esse CD, porque senão eu vou jogar fora. Ok, fiquei com o CD. E logo a minha mãe comprou um aparelho de CD. Foi o primeiro CD meu que eu ouvi. E, e nesse momento eu descobri que eu já gostava do YouTube, mas eu não sabia. 96, 97 era muito distante tudo, a internet, a tecnologia, então no interior não chegava muito essa questão de bandas internacionais. E eu pensava, nossa, será que um dia eu vou conhecê-los? Eu vou poder chegar perto? E de 2017 em diante, eu passei a seguir vários shows deles. Então, em Las Vegas, na Sphere, foi o meu 14º show. E em Manchester, em 2018, eu pude tocar no Bono. O Bono pôde fazer um desenho no meu braço, eu tatuei. E eu realizei muita coisa através dessa paixão. Ai, que linda! Foi muito mais fácil prolongar. Nossa, Foi, enfim, né? Foi. muito. Sabe o que que eu descobri? Que eu estava pensando quando eu fui fazer o discurso, sabe por quê que eu travei? Porque eu pensei na mecanização e não na entonação. Eu pensei, eu tenho que ser mecânica. E foi aí que eu Não, travei. Eu acho que pois é. não foi no sentido de, deixa eu falar com entusiasmo, entonação, mas o que pegou para mim, eu acho, quando foi a tua orientação, foi a questão mecanizar. E aí, no mecanizar, eu me perdi. Eu Pronto. estou começando a entender que talvez foi isso a minha Pode trava ser, de antes. pode ser, Eu não sei. pode Estou ser. Mas refletindo, foi bem refletindo mais, aqui. mas foi bem mais fácil prolongado. Bem Foi, mais. né? Renato, me manda áudio também, viu, Renato? Sei que você não pode agora abrir tua câmera nem teu áudio, mas lembra de me mandar áudio afirmando a sílaba tônica. Vai lá, Marina. Combinado. Combinado. Vai, Marina. Vamos lá, estou reflexiva aqui também como fazer isso. Eu acho que falar de forma prolongada não é tão simples para mim quanto falar de uma forma mais marcada, mas eu acho que eu sou capaz de fazer, principalmente porque estou aqui me predispondo a isso. E o tema que eu escolhi para trazer para vocês e tentar falar de uma forma assim um pouco mais prolongada é o último projeto que eu Deixa eu tive. parar aqui, porque Então, isso foi muito importante. Não sei se vocês pegaram, mas teve uma expressão de um pouco mais prolongada. Quase que saco. Foi quase. maravilhoso. Muito bom, muito bom. E aí é bom você observar, porque isso fala dos arquétipos que você quer trabalhar. É quase que uma rejeição com esses arquétipos, tá? Tá. É, vou contar para vocês de meu último grande projeto que eu tive aqui no Sam's Club. Hoje eu estou numa cadeira onde eu estou montando a área de experiência dos sócios no Sam's Club. O Sam's Club, ele é o maior clube de compras que a gente tem no Brasil e existe um modelo de assinatura para você começar a poder comprar. Tem uma experiência que ela é diferenciada, então você assina, entra para o clube e tem direito a diversos benefícios, desde produtos diferenciados até realmente uma assistência, né, ou algo diferente ali na sua experiência de compra do varejo alimentar. Hoje o Sam's Club ele tem varejo alimentar e temos alguns outros produtos de varejo também, como coisa de casa, essas coisas mais assim. E um dos meus últimos grandes projetos, foi o meu último grande projeto antes de sair de licença, ele se chama Concierge. E o concierge, ele nada mais é que uma forma diferente de receber os nossos sócios dentro do clube. E o que é legal do concierge é que, não apenas para o time de marketing que está no escritório, sentado lá na cadeira de CX, que é o meu caso, ele ajuda muito o operador do clube. Ele ajuda demais o operador da loja. Isso porque, no momento em que
o líder da loja está preocupado em fazer com que a operação rode, que o produto esteja na gôndola, o preço esteja correto, não tenha fila no caixa, eu tenho um time de concierges que estão ali, que são os olhos desse diretor, para garantir que a operação está redonda, né? Os itens estão todos colocados no lugar correto, com o preço correto, no momento certo, e fazendo atendimento diferenciado, eventualmente, se for necessário. Então, esse projeto, ele é um projeto, sim, da área de experiência, da área de CX, mas ele é prioritariamente um serviço para os nossos diretores de clube. Por isso que esse projeto ele é tão interessante, tão importante para a gente. Consegui? Não? Essa é muito difícil. Muito difícil. Foi super afirmativo, objetivo, vai gerar tal ponto. Olha só. Você vai fazer o seguinte exercício. Você está com um bebezinho pequeno, então vai ser um desafio um pouquinho maior. Você vai escolher... Você tem babá? Tenho. Ah, então ótimo. Você vai escolher o dia da sua babá aí. E você vai se arrumar de um jeito que você jamais se arrumaria. Jamais. Você nem precisa sair. Pode ser para você. Mas você vai encontrar em toda a sua roupa formas redondas. O cabelo precisa ter movimentos redondos. A roupa precisa ter formas redondas. Os acessórios precisam ter formas redondas. Então, você vai procurar isso para se arrumar. Por isso que eu falei, dá um pouquinho mais de trabalho. Kátia, não encontrei. Vamos imaginar que você estivesse ali, início de relacionamento com seu marido, e que você tivesse ali a intenção de seduzi-lo. Como seria esse movimento? Então, você vai procurar isso e você vai se arrumar, ainda que seja para ficar em casa. Nesse dia, você vai gravar um áudio, não precisa me enviar, mas se quiser me enviar, eu vou amar. Você vai gravar um áudio com a forma totalmente prolongada. Não é a Marina executiva do Suns Club. É a Marina mulher que vai trazer a sedução. E nesse momento, sim, pode ter um direcionamento afetivo. Normalmente, eu não trabalho a sedução com esse intuito, mas nesse momento pode. Tá, vou tentar. É difícil, essa é difícil para mim. Sim, é quase que você não tem paciência com isso. A expressão que dá na face é falta de paciência. A sensação é, isso não é prático, eu preciso ser prática. E sim, é uma característica sua, talvez seja uma habilidade, mas a gente está procurando um outro arquétipo. E esse arquétipo do amante, ele não é prático. Ele não tem praticidade nenhuma, ele quer emoção, ele quer sentir, ele quer sentido. E o sentir vem do redondo, tá? Tá, O prático vem do quadrado, caixinha, quadrada. O sentir vem do redondo, tá bom. tá? Kátia, Combinado. Não me xingar. deixa eu só interromper antes de você chamar a próxima pessoa. O que eu percebi é que quando você agora passou para a Marina as instruções de como seriam os exercícios, o tempo todo você fez o prolongamento das palavras. Prolongamento, tá certo, gente? É isso Tá mesmo? certo? Tá certo. Eu percebi que assim, quando você... Então, você vai pegar uma roupa, sabe, e vai usar como se... sabe, bem... Até uma voz mais... Eu não vou falar que doce, mas quase que uma sedução Quase mesmo. É como se fosse uma onda. Isso. Acetinada, né? Exatamente, ficou aquela coisa mais... isso tem... Eu sei que talvez seja o momento do exercício ou não, mas é uma forma de você, por exemplo,
cativar a Marina para ela poder fazer o exercício ou não? Demonstrar. Eu quis demonstrar para ela. Porque normalmente o ensinamento, ele vem da tônica afirmada, mas eu quis demonstrar. Então eu mostrei, por acaso, hoje eu estou com os meus arquétipos femininos. A aula, se você pegar a aula da semana passada, você vai ver que tem diferença. Então, ó, o cabelo tem formas mais redondas, eu estou com uma argola, eu estou com uma blusa com a gola redonda. Mesmo que vocês não vejam, eu estou no meu visual, estou com uma calça, que é uma calça com uma cor, ó. Então, os arquétipos hoje estão muito mais femininos. E foi coincidência, para mostrar para ela. Eu usei isso para mostrar. Então, mostrei no cabelo, mostrei aqui e aproveitei para prolongar. Mas se eu estou ensinando, normalmente eu uso a tônica mais afirmada, porque cria mais imagem mental. Mas eu não fiz isso com ela para não reforçar algo que já é fácil para ela. O oposto vale para mim, já que sou o oposto da Marina, totalmente, vale muito para você. O dela é exatamente, é isso aí, o oposto. Olha o cabelo, ó, sempre uma forma redonda. Então, vai lá, Dani. Agora eu tô nervosa, porque eu fiquei pensando em vários temas aqui e resolvi falar de um tema que eu sei bastante, que é o meu trabalho. Então, eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre atendimento humanizado. Eu costumo falar muito aqui que hoje em dia nós temos um leque de profissionais de todas as áreas na palma da nossa mão. Se a gente vai no Google, a gente busca um profissional da área da saúde, que seja um nutricionista, um profissional da área da beleza, ou até mesmo uma construtora, apartamentos para vender, a gente encontra vários, mais de 10, 20, 30, 100. Então, hoje, o diferencial de qualquer empresa, de qualquer estabelecimento e qualquer nicho tem sido o atendimento. E a Prestativa Virtual, que é a minha empresa hoje, ela traz essa proposta: atendimento humanizado, acolhedor, com comunicação persuasiva, a fim de aumentar a conversão de vendas de qualquer profissional e a fidelização dos seus clientes. Quem aqui gosta de receber um atendimento robotizado, de ligar para a operadora de celular, a gente logo aperta o 9 para falar com o atendente. Então, eu acredito muito no meu trabalho, no que eu vendo, no que eu ensino, que é o atendimento humanizado. A gente está numa era onde a IA está vindo com tudo. Eu utilizo muito para estudo, para algumas orientações, mas defendo muito o humano. As pessoas compram de pessoas. Então, hoje a Prestativa Virtual trabalha com isso. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso produto e é nisso que a gente acredita e é isso que dá certo hoje aqui na minha empresa com mais de 50 clientes. Muito bom. Olha que legal. Ela oscilou. Ela fez a prolongada, mas ela fez muito a afirmada também. Por que que eu não chamei atenção? Porque no caso dela é positivo. Ela tem uma fala muito mais prolongada. Então, como ela oscilou demais nisso, eu deixei. Para ela é bom. Tá? Eu tentei Júlio. cima e a explicação no prolongado. Sim, e foi ótimo, porque você trouxe essa oscilação. Eu percebi momentos você muito mais afirmativa e outros momentos você trazendo uma parte mais reflexiva. Quem aqui hoje gosta de falar com uma pessoa, aperta logo o 9. Então, trouxe isso. Muito bom. Vai lá, Júlio. Boa. Então, continuando um pouco sobre o que eu estava falando antes, de vinho, vou migrar agora para o mundo da comida, que é uma outra paixão que eu tenho, um outro hobby que eu tenho. Isso.
E é engraçado que eu não tenho nenhuma memória afetiva específica em relação à comida, então não tenho, minha mãe não cozinha, minhas avós também não eram de cozinhar, meu pai, meus avós também não. Não tenho ninguém na família que é relacionado ao ramo, mas é uma paixão que eu fui criando ao longo do tempo. São Paulo é ótimo para isso, porque a gente tem muitos restaurantes bons, de todos os tipos, então comida japonesa, comida italiana, que é a minha grande paixão. E eu acho que mais ou menos aos 10 anos eu comecei a mergulhar mais nesse mundo, fiz alguns cursos de gastronomia, e hoje penso muito que se em algum momento eu cansar do mundo do direito, eu penso de verdade em trabalhar com gastronomia. Aí não sei se com restaurante, ou se alguma outra coisa relacionada à gastronomia, mas fato é que para mim é uma paixão e acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer aos finais de semana ou durante dias de semana é receber os amigos, poder cozinhar para eles, tomar um vinho. Então acho que é isso. Acabei sendo um pouco mais objetivo, mas não consegui pensar em outra coisa. Muito bom. Conseguiu no início, você teve um pouquinho de dificuldade, mas depois você... É. Você já ouviu falar do Nomu, uma marca de queijo vegano? Nomu? Nobu, não, Não, Nomu? não, não. Não, o dono, o fundador, era um advogado que virou chefe de cozinha. Eu conheço ele. Ele virou chefe de Uhum. cozinha e depois ele virou vegano e criou esse queijo. Caramba, Ficou enorme. Você caramba, gosta que de legal. queijo? É muito É, legal. eu não conheço, que legal, que legal. Nomu, N-O, de mu de vaca. Ah, M-O, legal. Nomu. Eu já vi, não sei se tem a ver, mas não, não deve ter a ver, mas tem aquela marca que chama Notco, que é de carne, né, que imita carne, mas é parecido, mas acho que ela é uma empresa É, americana, inclusive. mas foi esse caminho que É essa você fez. pegada, Ele é Que legal. advogado de empresa, cansou, foi ser chefe de cozinha, foi para Nova York fazer um curso, voltou, virou vegano, ele e a Olá, esposa de indústria farmacêutica, e montaram a fábrica desse queijo, receberam investimento, venderam, estão enormes. que demais. Muito Muito legal, legal, muito muito legal a legal, história, muito muito legal. bacana. Bom, deverzinho de casa para todo mundo. Além dos áudios das pessoas que eu marquei, de todos que quiserem mandar, vamos escolher um momento, uma fala para trabalhar os 4. Para cima, para baixo, marcada e prolongada. Vou demonstrar para vocês. Como alguns já sabem, eu morei 1 ano e meio fora do Brasil. Foi uma experiência incrível. Eu falo que pessoas como eu, que são pessoas muito próximas à família, devem ter essa experiência de morar em algum momento fora do ninho. Você muda a sua concepção de vida, você experimenta outras culturas, e foi tão interessante que eu morei 4 meses na Flórida e depois 1 ano e 3 meses em Portugal. Eu fiz grandes amigos nos 2 lugares. Hoje, inclusive, eu almocei com uma amiga brasileira, mas que eu me aproximei dela em Portugal. Mas como ser humano, é um divisor de águas você morar não só fora do seu país, mas longe da sua família. Eu não garanto que você aguente por muito tempo, porque tem o desafio da saudade, tem o desafio dos laços, mas hoje, quando eu olho para trás, eu tenho certeza absoluta que eu sou outra pessoa depois dessa experiência. Conseguiram pegar? Ótimo. Afirma, prolonga, joga para cima, joga para baixo. Afirma, prolonga, joga para cima, joga para baixo. Receitinha para qualquer palestra. Vai falar, vai fazer qualquer palestra, pode brincar com as tônicas que vão prestar atenção ao que vocês falarão. Dúvidas?
Estarei no Stories amanhã. Ainda vou falar assim, gente, não estou louca, mas estou fazendo o meu exercício que a minha best teacher Isso pediu para aí. fazer. Passa. Ai, o Né não vai sair, em nome de Jesus. Não, não vai sair. Não vai sair mesmo. Qual o seu Instagram? É Maria de Fátima, mas tem Chá da Rainha podcast, não tem? Eu sigo. O meu Instagram pessoal é Eu, a Maria de Fátimas, e o outro é o Chá da Rainha podcast. Vou seguir aqui. Ai, Dani, eu não sei se você é do Rio, né? Mas. Sou de Botafogo. Então estamos próximas. Olha, já estou até fazendo aqui convite para que coisa feia, aliciando os alunos de Cátia Campelo. Imagina, mas é óbvio. Só mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, tem que levar. Mas é só para mulher. Júlia e Renato. Eu já Não, mas O que, teremos, Dani? vou abrir para os homens também serem Boa, mas a gente acompanha. entrevistados. Show. Legal. Eu fui ao chá, que não foi o chá, mas eu fui ao almoço de lançamento. Foi um show, um sucesso. Muito bom, Renato colocou. Fala, Gabi. Eu fiquei só na dúvida, Kátia. Em um momento você falou sobre a plataforma de ter algum material lá. Eu não sei, eu não acessei ainda. O que eu tinha acessado, eu vi o vídeo, mas eu não vi material da aula passada. É outra plataforma, é outro Ah, é link. outro? Eu É ia que Ah, eu, tá. perguntar a mesma coisa. Aonde é que a gente vê das Eu aulas? Porque também. eu tô só acessando só aquele e-learning que tem as gravações. Isso, esse também eu acessei. Eu não sei onde está o material, então. Que você Ai, mandou o gente, eu e-learning no. mandei. Vocês querem me matar do coração. Eu Não, não, mandei. não me lembro. Não, porque No agora WhatsApp? eu fiquei apavorada. Eu falei, eu não mandei. Eu mandei. Eu botei No aqui, ó. WhatsApp? Isso. Boa tarde, meus queridos. Segue o link para assistirem a aula ao vivo gravada. Lembrando que ficará disponível até a semana seguinte ao término dos nossos encontros. Login Uhum. é o e-mail, senha 1234, 1234. Aí tem um outro link, ok? Não, esse é o e-learning é do vídeo. Eu assisti a aula passada, mas o que estão os materiais? O que estão os materiais? Não, não. Tem um que é da aula gravada, que é esse. Isso. E tem outro que eu te mandei, o que eu mandei individualmente aqui. Eu não te mandei isso, Gabi. Peraí, deixa eu ver. Que No seu são as WhatsApp, então, aulas não no técnicas. grupo? Não, mandei no seu. Deixa eu olhar, que pode ser que eu não tenha te passado uma senha. É o e-learning. Aí também Isso. é o meu Então, mas é e-mail e a outro senha. link. É que Mas eu é acho que são outro É link. dois outro? e-learning. Os dois são Ah, e-learning, é Não, né? tudo são dois. e-learning? É, Ah, tá, tá? tá. Ah, agora eu achei aqui. Beleza. Achou? Eu vou abrir ele então. Obrigada, Kátia. Nada. Mas você tá vendo que é diferente. Ele chama e-learning. Não, não. Clica nele. Livre. Você tem dois links. Seu No sobrenome é particular, Alves, não é? no privado, você mandou pra gente daqueles vídeos que estão pré-gravados que tem. Isso, conteúdo técnico, no privado. Isso, E no grupo, eu mandei aula gravada. é isso, tá No certo. grupo foi a aula. Isso, eu achei. E no privado você mandou o material, o Isso, link dos materiais. Não, perfeito. isso, tá? Eu olhei rápido, eu falei a mesma coisa. Porque Não, os fiquei dois assustada, que começam agora eu falei, e-learning será que eu não já. mandei? Tranquilo. Super Não, então obrigada. tá. Assistam, porque tem as duas aulas já gravadas, a gente vai subir a terceira aula, Uhum. tá? Que é Perfeito. hoje. Dúvidas? Não? Eu vou falar uma dúvida que pode acontecer. Estou numa conversa. Que tônica que eu devo usar? Marcada para
contar uma história, para enfatizar um assunto, para trazer uma narrativa, para criar imagens mentais. Prolongada para se aproximar, para romper com barreiras, para falar com pessoas difíceis. Você deve muito usar a tônica prolongada. Entusiasmo para venda, tônica para cima. Normalmente nós queremos nos aproximar daquelas pessoas que trabalham bem o entusiasmo. O exagero, não, que passa ansiedade. Mas uma tônica para cima, ela vende uma ideia, ela vende um serviço, ela é muito boa para isso. Tônica para baixo, momento de reflexão, momento de tristeza, dar uma notícia que não é uma notícia boa, demitir alguém, a tônica é para baixo. Brincar com as 4 numa palestra, numa reunião mais longa, te ajuda a você não se cansar e a não cansar o receptor da sua plateia, da sua mensagem. Ok? Qualquer dúvida, mandem para mim. Podem mandar no privado, não precisa mandar no grupo se não quiser mandar. Mas podem mandar dúvidas no privado. Tá? Até semana que vem. Exercitem. Combinado. Obrigado, Beijo, Kátia. boa Boa noite, noite. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Beijo. tchau. Beijo, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.